Você conhece as estratégias mais comuns em pesquisa científica? Na aula 11, eu vou apresentar a vocês quais são as estratégias mais comuns em pesquisa científica, começando pelas estruturas de pesquisa. Bom, as estruturas de capítulos diferem um pouco da pesquisa quantitativa para a qualitativa. Na pesquisa qualitativa, nós temos introdução, uma revisão de literatura, metodologia, e aqui eu coloquei em inglês o Findings and Analysis, para dar uma diferença da pesquisa quantitativa, tá? Que ela basicamente é igual até o capítulo 3. As duas são iguais até o capítulo 3. Introdução, revisão de literatura e metodologia. Então, Introduction, Literature Review e Methodology. No capítulo 4 é que começa a haver diferenças. Por quê? Porque Findings and Analysis referem-se à pesquisa qualitativa e Results and Analysis à pesquisa quantitativa. Portanto, numa pesquisa quali, a gente fala Findings. Numa pesquisa quant, a gente fala Results. Numa pesquisa quali, a gente fala em Assumptions, que são premissas. Numa pesquisa quant, a gente fala em Hypotheses, com I quando é uma, e no plural, hypotheses. No capítulo 5 de uma pesquisa quali, nós falamos em discussão, e o 6 é opcional para falarmos de conclusão. Na pesquisa quant, nós temos o capítulo 5 de conclusão. Vamos falar um pouquinho também das outras estruturas de pesquisa, retornando a Research Onion. Então, na aula 10, nós vimos as filosofias, abordagens, estratégias, escolhas, horizonte temporal e técnicas. Hoje, na aula 11, nós vamos tratar das estratégias de pesquisa, que são essas todas que estão marcadas em vermelho. Começando, então, por apresentá-las todas. Nós temos aqui a entrevista qualitativa, um estudo de caso, um Action Research, Grounded Theory, Ethnography, Archival Research, Focus Group, que são métodos qualitativos de pesquisa. E nós temos o experimento clássico e o survey como métodos quantitativos de pesquisa. Então, todos esses serão apresentados agora. Começando pelos métodos qualitativos. A entrevista qualitativa é um método de coleta direta de dados primários através de perguntas e respostas. E a entrevista ela pode ser estruturada, onde a gente tem perguntas estabelecidas num roteiro, sendo vedadas perguntas extras ou inseridas na hora da entrevista. Portanto, na entrevista estruturada, todos os participantes eles respondem às mesmas perguntas. Na entrevista qualitativa semi-estruturada, existem perguntas estabelecidas no roteiro, mais perguntas extras inseridas na hora da entrevista. Às vezes, na hora da entrevista, aparece uma pergunta interessante, por que não fazê-la? Então, a maioria das entrevistas qualitativas é feita dessa maneira, semi-estruturada. E também existe a não estruturada, onde a entrevista é informal e não há nenhum roteiro a ser seguido. É um bate-papo. Existe apenas o tema principal e nenhuma pergunta pré-estabelecida. Vamos ao estudo de caso, que é um método qualitativo baseado na investigação empírica sobre um fenômeno particular, contemporâneo, dentro de um contexto da vida real, utilizando múltiplas fontes de evidência. A principal referência é o estudo de caso do Robert Yin. Ele pode ser descritivo, que é um estudo de caso focado na representação precisa dos eventos e situações investigados. Se limita a dizer como será o futuro. Mas pode ser prescritivo, que é um estudo de caso focado no fornecimento de subsídios para tomada de decisões que irão afetar o futuro, ou seja, o que fazer para que o futuro desejado se concretize. Ele pode ser único, ou single case study, quando possui apenas uma unidade de análise, ou ele pode ser múltiplo, ou multiple case study, quando possui mais de uma unidade de análise. Uma unidade de análise é o objeto da pesquisa em que está sendo investigado no estudo, ou a entidade que está sendo analisada como um todo.
Vamos a Action Research, que é um método qualitativo. Action Research é um tipo de pesquisa em que existe colaboração entre investigados e investigadores. Pode ser um trabalho de consultoria onde há participação direta do pesquisador. Portanto, o Action Research está mais para consultoria. O método qualitativo, chamado de Grounded Theory, é uma estratégia de pesquisa onde uma teoria é desenvolvida através da coleta de dados provenientes de entrevistas ou de observação direta, envolvendo a abordagem indutiva. A etnografia é um método qualitativo e também uma estratégia de pesquisa focada na descrição e interpretação do mundo social através da observação direta. O pesquisador frequenta o ambiente investigado. O método qualitativo, chamado de Archival Research, ou pesquisa em bases de registros administrativos, talvez seja mais utilizada, porque é a pesquisa bibliográfica, que é uma estratégia de pesquisa que analisa dados secundários provenientes de registros administrativos e documentos como principal fonte de coleta de dados. O Focus Group, por exemplo, é uma estratégia de pesquisa qualitativa utilizada envolvendo pequenos grupos de discussão, facilitado por um moderador, que tem a função de definir o tópico de forma clara e precisa e de conduzir o debate acerca do mesmo. Já os métodos quantitativos. Vamos falar primeiro do experimento clássico. O experimento clássico é uma estratégia de pesquisa que envolve dois grupos, um de teste e um de controle, através do teste de hipóteses. Os indivíduos recebem diferentes condições experimentais. Já o método quantitativo de survey ou levantamento é uma estratégia de pesquisa que envolve análise estatística de dados primários provenientes de questionários, sejam eles eletrônicos ou não, aplicados mediante a utilização de técnicas de amostragem. Bom, então, com relação a questionário, é importante que você saiba que existem tipos de questionário que podem ser auto-administrados ou administrados pelo entrevistador. Auto-administrado é aquele que a gente administra via internet. Mais antigamente, administrava-se via correios. É interessante você observar que, na época pré-internet, os questionários já eram enviados via correio. E questionários antigos também de entrega e coleta. Além disso, há os questionários administrados pelo entrevistador. Por exemplo, entrevista via telefone, entrevista estruturada. Então, os tipos de questionário auto-administrados são aqueles administrados pelo respondente. Podem ser administrados via internet, correios ou por formulários de preenchimento e posterior entrega. Nesse questionário, o respondente recebe o questionário e ele responde no seu tempo. Depois ele envia, hoje o mais comum são questionários administrados via internet. Os questionários administrados pelo entrevistador são aqueles que são via telefone ou através de entrevista estruturada, efetuada geralmente na presença do entrevistado. É aquela pranchetinha que fica ali, a pessoa recebe a entrevista e faz sempre as mesmas perguntas. Finalmente, eu deixo aqui para vocês as duas referências principais, o Search Methods do Saunders e o Estudo de Caso do Robert Sheehan, que são livros importantíssimos para se ter e para estudar sobre os temas que a gente vem tratando aqui nas aulas. Muito obrigado e até a próxima aula.